Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero começar o culto convidando você para ler comigo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça, e a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Estamos num número bastante reduzido aqui hoje, mas nada nos impede de vivermos o propósito de sermos igreja. E esse texto aqui, ele tem, assim, mensagens profundas, lições profundas a partir de Deus aos nossos corações. O que me chama muita atenção aqui, dentre as muitas coisas que chamam a nossa atenção, no versículo 10 diz que o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. A graça já é uma palavra maravilhosa pelo significado que ela encerra. Graça, favor e merecido, né? A graça de Deus foi revelada a nós em Cristo Jesus, mas é o Deus de toda a graça. Toda a graça está nele, toda a graça flui dele. Eu acredito que quando Pedro ele fala Deus de toda a graça, ele quer dar um peso maior à graça, porque ele teve uma experiência muito forte com a graça de Deus. Em muitos momentos na vida de Pedro, ele teve que reconhecer que ele não afundou, ele não fracassou, ele não sucumbiu, simplesmente porque a graça de Deus não deixou, porque ele foi alvo da graça de Deus em inúmeros momentos. Eu lembro quando Pedro estava olhando Jesus caminhando sobre as águas, quando Jesus vai de madrugada, dando aquele passeio sobre as águas em direção ao barco onde estavam os discípulos, e os discípulos ficaram apavorados. Pedro é o único que tem coragem de pedir ao Senhor Jesus que lhe desse a condição de caminhar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus sobre as águas. E Jesus diz: vem, pode vir. E Pedro dá aquele salto, né, de fé sobre aquelas águas. A nossa vida é assim, é um salto de fé todos os dias. Todos os dias a gente tem que acreditar que existe um Deus para colocar sustentação debaixo dos nossos pés, que existe um Deus que vai sustentar os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas decisões. E Pedro ele dá aquele salto de fé, ele pula na água, e a água se torna firme, se torna sólida debaixo dos seus pés. Eu imagino, irmãos, assim, tremendo, né, aquela experiência. Eu imagino como Pedro se sentiu andando sobre as águas. Ele sentiu ali a grandeza do poder de Deus. Só que houve um momento em que ele já estava ali tranquilo, andando sobre as águas, em que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a olhar para as situações adversas que estavam à sua volta. Ele começou a olhar para as ondas, ele começou a olhar para o mar, ou seja, ele começou a olhar para os problemas, e ele começou a afundar, ele começou a afundar, ele começou a afundar, ele começou a afundar. Irmãos, muitas vezes não é assim com a gente? Não tem momentos na nossa vida que a gente está firme na fé, dando glória, sapateando no Espírito, estamos no fogo, aí de repente os problemas chegam e a gente começa a olhar para os problemas e a gente começa a afundar, a exemplo de Pedro. E Pedro começou a afundar mesmo, literalmente, nas águas. E chegou um momento em que ele clama ao Senhor Jesus por socorro. E naquele momento ali, podemos dizer assim, que a fé de Pedro falhou, mas a graça de Deus não.
A mão de Jesus levantando Pedro daquelas águas representava a graça. Isso é muito profundo, irmãos, porque a nossa parte é a fé, a parte de Deus é a graça. E muitas vezes a nossa parte, a parte que cabe a nós, que é a parte de confiar em Deus, de crer em Deus, de não duvidar, muitas vezes nós falhamos. Só que quando nós falhamos e temos humildade de reconhecer que nós falhamos e clamamos por socorro, a graça de Deus vem e nos põe em pé de novo. E Jesus diz para ele: por que duvidaste, homem de pequena fé? Jesus confronta Pedro exatamente com a dúvida, com a falta de fé. Mas não é porque faltou fé que Jesus não o levantou, não o colocou de pé de novo e não o levou novamente para dentro do barco. Então ali nós vemos a graça de Deus revelada a Pedro no momento em que ele falhou na sua fé. Mais adiante, quando Jesus está ali prestes a ser preso para ser crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Todos lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes? E aí Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus ressuscita ao 3º dia, e Pedro está lá pescando. Pedro já havia voltado à sua velha vida. Ele pensou assim: neguei a Jesus 3 vezes, já era, não tem mais chance para mim, eu pisei na bola feio com o Senhor. Só que lá na praia estava Jesus, esperando por Pedro novamente. E mais, Jesus preparou um churrasco de peixe. Jesus assou um peixe e ficou esperando Pedro e os outros pescadores, os outros discípulos chegarem. E quando Pedro viu que era Jesus, ele nem aguentou ficar dentro do barco, ele pulou na água e veio nadando até a praia. Tão forte que foi o impacto de ver Jesus ali novamente indo atrás dele. Então naquele momento Pedro falhou com Jesus, negou a Jesus. Só que Jesus mais uma vez demonstrou a sua graça. A graça que o levantou no momento em que ele falhou em crer. É a mesma graça que estava ali trazendo perdão sobre a vida dele, dizendo: estou te dando uma nova chance, estou te dando mais uma chance. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então me sirva, porque eu tenho graça. O Deus de toda a graça, que perdoou a Pedro, que renovou as forças de Pedro, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que nos visita, é o mesmo Deus que nos sustenta. E é interessante que nessa palavra nós temos a figura do diabo. Diz aqui nesse texto que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando, procurando a quem ele possa devorar, a quem ele possa tragar. Só que a palavra ao derredor quer dizer que ele está numa circunferência mais distante, porque antes do derredor vem ao redor. O diabo está ao derredor, ele está circuncidando a nossa vida a uma distância mais longa, mas ao redor está o Senhor, que é circuncidando a uma distância muito próxima. Então, para o diabo chegar na gente, ele tem que primeiro passar pelo nosso Deus, e é por isso que ele não chega, porque ao redor está o Senhor. Então aqui a exortação é: fica firme diante das suas aflições, fica firme diante dos seus problemas, fica firme diante das dificuldades que você está enfrentando nesse tempo. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, mas fica firme, porque as mesmas aflições que você está passando, os seus irmãos estão passando no mundo inteiro. Fica firme, você não está sofrendo sozinho, você não está enfrentando a luta sozinho, tem mais gente passando pelas mesmas aflições que você está passando. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de você passar um pouquinho de sofrimento, depois de você sofrer um pouco, Ele vai te confirmar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te fortalecer e Ele vai te estabelecer. Ou seja, quando você sofre, existem propósitos edificadores por trás do seu sofrimento.
Enquanto você sofre, você é aperfeiçoado. Enquanto você sofre, Deus está te confirmando. Enquanto você sofre, Deus está te fortalecendo. E enquanto você sofre, Deus está estabelecendo a sua vida. Então, não temas os sofrimentos dos dias presentes, porque o Deus de toda graça está com você. Amém? O Deus de toda graça está com esta igreja. O Deus de toda graça está com cada um de nós. Ele conhece os nossos sofrimentos e Ele age com graça em favor das nossas vidas. Então, nesse momento, eu quero que você fique em pé. Nós vamos estar orando, nós vamos estar colocando diante de Deus nossas vidas, nós vamos estar louvando ao Senhor.